Então, senhores, eu vou passar de novo aqui a nossa revisãozinha. Então, ultrassom de tórax, né? Inicialmente, devido às barreiras fisiológicas, né, ao gás do pulmão, enfim, pensava-se que a ultrassonografia de tórax era, enfim, ruim, que não dava para ver nada, e aí, por causa desse, vamos dizer, esse dogma, isso foi subestimado por muitos anos, né, o uso dessa técnica. Mas aí, com o tempo, a gente foi cada vez mais tendo equipamentos disponíveis e várias patologias puderam começar a ser identificadas com a avaliação ultrassonográfica de tórax. Por exemplo, distúrbios que acarretam diminuição ou ausência de ar nos pulmões, desculpem aí os erros de digitação, efusão pleural, que é quando a gente tem a melhor janela acústica para avaliar tórax, vocês vão ver o caso de hoje, de um lado do tórax com uma efusão bem evidente, que ajudou muito a gente ver algumas coisas. O pneumotórax, que no caso de janela acústica é a pior janela possível, mas também é bem simples você diagnosticar pneumotórax pela ultrassom de tórax, tá? Você não vai ver o sinal de deslizamento, né? Vai ver aquela reverberação mimetizando as linhas A, mas não tem o deslizamento da linha pleuropulmonar. Tem uma vantagem sobre a radiografia, né? Porque você consegue diferenciar os tecidos moles dos líquidos e tem a repetitividade. Então, o raio-x você não pode repetir a esmo, né? Por causa da radiação ionizante. O ultrassom não, você pode usar a técnica para fazer a avaliação seriada aí que vai trazer muitas informações para o acompanhamento do seu paciente, tá? Principalmente pacientes internados, né? Em CTI aí, UTI também. E ajuda muito na acurácia de procedimentos invasivos, então biópsias guiadas, citologias de tórax, enfim, pericardicentese, tórax-centese, tudo isso, o ultrassom de tórax ajuda demais a fazer a guia para você ter segurança e assertividade na hora de fazer a punção do seu paciente, tá? Eu deixei aqui, ó, uma referência, já vou citar outra. Então, é bem legal, é uma monografia, acho que de pós-graduação, lá da Universidade Federal de Santa Maria, que ela fala um pouco e vale a pena ler. Que mais? Eu trago uma provocação aqui para os senhores, né, que fazem eco e os senhores que fazem ultrassom de abdômen, porque todos os dois tipos de profissional podem fazer ultrassom de tórax, tá? Eu, inclusive, no meu treinamento lá, no nosso treinamento da Mobilivet, eu, quando tenho oportunidade, sempre que eu tenho, no último mês nós tivemos oportunidade para treinar as técnicas de ultrassom de tórax, tá? E quem estava lá comigo viu que não é um bicho de sete cabeças. E por que que a gente tem que aprender isso? Primeiro, porque é possível, né, atingir a proficiência em ultrassonografistas e ecografistas, e é evidente a necessidade desse exame na rotina da medicina veterinária de pequenos animais, né? Quase um por mês eu acabo fazendo. Tá? Então, a gente não tem o profissional que faz no mercado e a gente tem demanda, não sei se tão reprimida, mas, não, mas acho que parcialmente reprimida, porque a gente nem divulga muito esse exame, a gente não tem os clínicos que pensam sobre isso. Eu acho que se a gente trabalhar de forma tecnicamente correta, a gente vai acabar aumentando a demanda desse tipo de exame no mercado. E ele realmente ajuda muito, vocês vão ver, neste caso também. Muito bem. No caso que eu trouxe para essa revisão bibliográfica, que foi o caso do mês passado, eu citei o exame como um diferencial para saber se a efusão ela é pleural, e para a efusão pleural, os diferenciais PIF, abscesso torácico, insuficiência cardíaca congestiva, piotórax, quilotórax e neoplasias torácicas. Então, quando você tem um raio-x homogêneo que mostra que tem radiopacidade líquida ali no pulmão, ou em todo ele, ou em um hemitórax específico, você precisa pensar nesses diferenciais aqui, tá? E é muito bem explicadinho neste outro trabalho aqui, de 2017, tá? Também é uma universidade lá do Sul, e eu acho que também é uma monografia de especialização de imagem, alguma coisa assim. Tá? Infusões pleurais em felinos, é bem legal. E os dois casos, tanto do mês passado quanto de hoje, são felinos. Tá? Então, vale muito a pena aprofundar um pouquinho na leitura aí. Bom, então, de novo,
os diferenciais para possível efusão pleural, que é um diagnóstico básico do raio-x, estão listados aqui: PIF, abscesso, insuficiência cardíaca congestiva, piotórax, quilotórax e neoplasias torácicas e suas complicações, né? Bom, então, usar a ultrassom de tórax como método diagnóstico para completar a imagem radiográfica é fundamental. E vocês vão ver o caso clínico de hoje, que não é este aqui. Vamos lá, que eu vou para o caso clínico agora. Bom, Netinho, pera lá, deixa eu começar do começo. Espera aí, deixa eu começar do começo, não vale aqui. Então, o Netinho, ele foi pedido para que a gente... Bom, primeiro que eu quero agradecer aqui é VitaCare, tá? VitaCare é uma clínica nossa parceira, cliente do nosso serviço. Esse paciente, ele foi atendido lá e eu tenho dois exames aqui, um antes da toracocentese e um depois da toracocentese. E eu quero especialmente passar pelas imagens, tá? Então, olha só, esse aqui é um pós-toracocentese, tá? Era um felino de 20 anos de idade, tá? E 7 meses. SRD é um felino. E ele, aqui a gente vê, acho que eu não consigo espelhar essa imagem aqui, será que eu consigo? Só de ponta cabeça, né? Eu não consigo espelhar. Bom, enfim. Aqui a gente vê um pouco a silhueta cardíaca, a gente tem uma opacificação aqui caudal, né? Um pulmão relativamente preservado em cima. Enfim, eu não sou radiologista, me perdoem os radiologistas aqui. E foi citado essa imagem de 3,7 por 3 aqui, sugerindo uma alteração pulmonar em parênquima pulmonar. Tá, isso foi visto após a toracocentese, antes da tóraco. Deixa eu ver se a gente tem a imagem aqui. Acho que esta imagem aqui é antes da tóraco. Olha só o nível de opacificação desse pulmão, né? Então é muito difícil identificar qualquer coisa aqui. O coração não dá para ver, dá para ver um pouquinho do pulmão aqui com ar e só líquido, né? As incisuras interlobares dá para ver um pouco. Claro que dá para ver na VD melhor ou na DV, não sei como é que foi feito aqui. Então as incisuras interlobares, o lado esquerdo muito opacificado, né, por radiopacidade de água, um pouquinho de ar aqui no pulmão caudal, e o lado direito um pouco melhor, né, na expansão de pulmão, mas também dá para ver as incisuras interlobares, então também tinha líquido aqui. Depois dessa imagem, eles fizeram a toracocentese e eu já mostrei o outro exame. Deixa eu voltar para... Eu não mostrei a VD aqui, né? Aqui, ó. Então, depois da toracocentese, ainda ficou essa opacificação aqui, né? Parece bem delimitada. E o lado direito ele conseguiu ficar bem melhor, expandiu bem mais, né? Enfim, nesse quadro aqui que eu cheguei para fazer ultrassom de tórax, tá? Então, senhores, a ideia era diferenciar e tentar diagnosticar o que é que estava acontecendo neste tórax, o porquê dessa efusão volumosa e se realmente a suspeita de neoplasia pulmonar ela era plausível, se a gente ia conseguir fechar esse diagnóstico, certo? Então vamos lá, vamos ver o que é que a gente conseguiu ver no ultrassom de tórax. Então eu tendo a fazer o exame de tórax sempre colocando que lado eu começo primeiro, porque o laudo ele é dividido em hemitórax esquerdo e hemitórax direito. E todas as características torácicas de todas as estruturas eu tento descrever levando em conta cada hemitórax. Então eu começo identificando por onde eu comecei. Comecei pelo lado esquerdo, que era o lado mais opacificado, e de cara a gente já via aqui que tinha uma efusão pleural evidente. Isso aqui era um parênquima pulmonar que estava praticamente consolidado, né, sem expansão de gás quase nenhuma. E depois vocês vão ver que a gente viu algumas coisas aqui que dava para medir, né? Vamos lá, então, passando aqui de novo, né, identificando a efusão, os contornos aqui de possível parênquima pulmonar irregular, né? Enfim. E aqui eu consegui começar a ver um pouquinho de ar naquele pulmão do lado esquerdo. Apesar de ser bandas B, começou a aparecer um pouquinho de gás aqui dentro do pulmão. Essa linha é a linha pleuropulmonar, mas ainda um pulmão com contornos irregulares do parênquima, enfim,
Nada muito bom neste pulmão aqui, muito pouco gás. E aí eu comecei a tentar delimitar algumas coisas e aqui me parece que eu consegui medir possivelmente um nódulo. É claro que aqui não há parênquima com gás, né? Então por que eu medi aqui, não aqui? Enfim, aqui eu achei que tinha alguma delimitação plausível de ser medida. Mas muito do parênquima pulmonar do lado esquerdo estava ou consolidado ou hepatizado, são termos que a gente coloca no laudo, às vezes a gente encontra em alguns outros laudos, ou simplesmente colabado, né? Se você faz uma drenagem, isso já aconteceu em alguns pacientes, e olha depois daquele pulmão após tirar um pouco de líquido do tórax, ele expande, ele começa a receber ar novamente. Isso é possível ver essa evolução quando você faz o exame de tórax seriado, tá? Não foi o caso aqui, foi um exame diagnóstico. Então já deu para ver pelo menos essa imagem aqui muito irregular, tendendo a ovalada, aí medindo 1.9 por 1.3, tá? E no mesmo tórax esquerdo, só que agora um pouco mais cranial, eu também vi essa outra imagem tendendo a nodular em parênquima pulmonar. Veja que o parênquima pulmonar aqui muito irregular, as bordas muito irregulares, muito líquido em volta. E de novo, aqui, ó, essa região aqui é uma região nodular, mas essa região aqui, com essa borda um pouco mais reta, né, um pouco mais linear e regular, pode ser apenas o pulmão colabado e possivelmente ainda um parênquima pulmonar relativamente preservado, apenas sofrendo pressão do líquido em volta dele, tá? Então veja que aqui a gente tem uma borda regular, diferente daqui que está bem irregular, certo? E tudo isso a gente foi tentando. Aqui é um vídeo, né? Olha só, uma parte que tinha um pouquinho de gás, vê as linhas B aqui, né? São gás, mas parte muito irregular. Bordas finas, vou pôr de novo. Bordas finas tendendo a triangular refletem mais um parênquima pulmonar colabado sem ar do que neoplasias. Veja, ó. Aqui a gente tem uma borda bem regular, tendendo a triangular, tá vendo? Isso normalmente é um parênquima pulmonar normal, mas sem ar, colabado por pressão do líquido. Quando a gente vê parênquima pulmonar muito irregular ou arredondado, como aparece nesse quadro aqui, quer ver? Daqui a pouco aparece, vamos ver agora, ó, meio arredondado, e aqui também, ó, foi as duas áreas que eu sugeri como formações pulmonares, né? Essa área aqui, que eu medi uma área bem mais delimitada, e aquela outra área mais escura que aparece cranialmente aqui, tendendo a nodular. Vocês vão ver no finalzinho do vídeo, aparece aqui uma área arredondada, ó, apareceu. Então, esse vídeo aqui resume um pouco, ou quase tudo, vai. É um resumo do que eu encontrei no hemitórax esquerdo deste paciente, tá? Aí vamos lá, tentando identificar aonde eu ainda via gás. Então, dorsal e à esquerda eu via um pouquinho de gás, ainda a linha pleuropulmonar, que é basicamente onde eu ainda via um pouquinho de gás. Pelo raio-x isso batia. Aqui a borda mais irregular, veja que toda essa área aqui não tinha mais gás, e aqui muito irregular. Então, aonde é pulmão consolidado sem ar e aonde é possíveis neoformações em parênquima pulmonar, não fica tão fácil de delimitar no exame de tórax. Outra coisa que também limita um pouco é que o paciente está desconfortável, né? O ultrassom de tórax, basicamente a gente faz na posição que o paciente quiser, porque ele tem distrição respiratória na grande maioria das vezes, e você vai fazer do jeito que ele deixar você fazer. Nesse caso, ele já tinha feito tricotomia para fazer as punções torácicas anteriores, isso ajudou, mas ele simplesmente ele ficava do jeito que ele queria, a gente não forçava a barra na contenção, e às vezes a gente via algumas imagens e ia registrando, ainda aqui do lado esquerdo. De novo, lado esquerdo, mais um vídeo, né? Veja que aqui eu vejo mais pulmão colabado do que formação. Ó, veja que ainda eu tenho bordas regulares, né? Talvez a árvore brônquica hiperecogênica apareça aqui. É difícil identificar as estruturas, né? Mas são coisas que faz sentido quando a gente está interpretando essas imagens. De novo aquela formação, né? Que eu mostrei para vocês, onde deu para medir. E a efusão pleural é legal você tentar caracterizar
o líquido, né, se ele é celular ou se ele é bem anecogênico, né, que não aparece celularidade. Então é uma das coisas que eu tentei escrever aqui. Para mim era bem óbvia a celularidade desse líquido. Quando eu perguntei o aspecto macro para o pessoal que fez a punção, eles confirmaram isso para mim. E aí do lado direito a gente começou a ver o pulmão praticamente sem efusão aqui, né, já encostando na parede torácica, o padrão de linhas A, ou seja, é um parênquima pulmonar relativamente saudável quando a gente tem esse tipo de reverberação aqui em linhas paralelas, né? São linhas A que a gente chama, ó. Linha A, e aqui uma linhazinha B saindo da superfície pleuropulmonar, descendo no campo de imagem. Isso aqui era já na parte caudal ainda, né? Caudo dorsal. Então, linhas A e algumas linhas B. Então, apesar do lado direito ainda estar um pulmãozinho bem melhor, ele também tinha linhas B, que sugere sempre lesão em parênquima, líquido em alvéolo, né? Cranialmente, eu via um pouco de efusão pleural. Aqui é o ligamento pericardiofrênico. Não, pericardiofrênico não, que é cranial. Então, é pericárdio torácico, se não me engano, o nome anatômico. É um ligamento que liga o pericárdio à porção cranial da pleura visceral. E efusão. Um pouquinho de gás aqui, que possivelmente podia ser um pouquinho de pneumotórax da punção, tá? É uma bolhazinha de gás aqui. Bom, enfim. Mais uma foto da efusão. Dorsal e à direita eu via linhas A, então é uma parte do pulmão que estava funcionando bem. O raio-x confirma isso, né? O lado direito estava ali mais pretinho, com gás. E aqui é um videozinho, resumo mais ou menos do que eu vi do lado direito. Então, praticamente caudal, em porção média, a não ser, né, com exceção da porção cranial, eu vi um pulmão bem preservado, com poucas linhas B, né, esses rockets pulmonares que vocês veem aqui. Vou passar de novo. Ó, esses raiozinhos que você vê aqui, né, flashes de rockets pulmonares, são locais que tem lesão pulmonar, certamente, líquidos em alvéolo, mas a maior parte do parênquima ele está preenchido por ar, fazendo reverberação normal, linhas A. Esse também é um vídeo do lado direito. Eu queria elucidar, eu vim do lado esquerdo da tela é a parte do fígado, vocês vão ver o fígado ali, indo para o lado direito da tela, cranialmente do lado direito do paciente, tá? Então veja que eu vejo o parênquima hepático aqui. Logo depois do parênquima hepático e diafragma eu vejo pulmão com ar relativamente preservado, e só apenas cranialmente eu começo a ver um pouquinho de efusão pleural. Desse lado eu não consegui visualizar nenhum nódulo, ou simplesmente ele está bloqueado pelo gás, né, do pulmão, que realmente oblitera toda a imagem após o gás, ou não tinha nada mesmo. Pelo raio-x, a expectativa, bom, a dedução era que não havia nódulos deste lado aqui, e esse pouquinho de efusão pleural que ainda aparecia era o resultado da inflamação geral do tórax aí, ou comunicação pelas fenestras que há de comunicação entre os hemitórax, né? Deixa eu ver se tem mais. Eu acabei olhando um pouquinho para a parte cardíaca aqui, né? Eu sempre tento colocar no laudo de ultrassom o aspecto geral do coração. Então aqui eu quis ter certeza de que não havia aumento de átrio, tá? Aí eu fiz uma via de saída aqui, né? O átrio esquerdo e a aorta é, proporcionalmente ok. Aqui mais ou menos, 4 câmaras, como eu disse, o paciente estava do jeito que ele queria ficar, não foi tão simples fazer os cortes. E aqui eu tentei medir a espessura, né, de parede livre, de septo interventricular, para praticamente excluir, apesar de não ser um exame com corte correto e adequado para o eco, né, para uma análise de espessura de músculo, mas praticamente para excluir aqui é um corte transversal, né, a aorta esquerda, a aurícula esquerda, excluir uma cardiomiopatia desse paciente. E aqui é um vídeo que esse vídeo saiu sem querer, né, com esse modo M aqui, mas de novo, para tentar excluir uma hipertrófica, uma cardiomiopatia nesse paciente, do quadro de diagnósticos diferenciais. Então, essa foi a intenção de fazer essas avaliações aqui de forma geral, né, pouco precisa comparado com o ecocardiograma que a gente faria deste paciente.
Beleza, senhores? Foi um monólogo meu aqui. Eu queria abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma observação, alguma coisa assim, eu tenho. Enfim, esse aqui é do outro caso. Não vou estender muito para falar do outro caso. Já falei o mês passado. Aliás, tem um vídeo, né, no YouTube falando deste caso do mês de março. Eu devo colocar esse vídeo também do caso do mês de abril. São dois tórax que foram na sequência feitos por mim. E aí, senhores? Alguma pergunta? Algum suspiro? Algum anseio? Todo mundo querendo ir dormir? Já são 2 para as 10. Para a gente terminar no horário, eu tenho 2 minutos de perguntas. Gostaram do caso? Queria que vocês comentassem ou desistissem. Eu gostei, eu fiz ultrassom nele de abdômen e eu Ah, achei que verdade. eu ia achar coisa diferente, mas assim, não tinha grandes alterações com relação ao tórax. Eu dei uma futricada no tórax antes de ir pra você. Deu para ver a infusão? A infusão tava fácil de ver, tava simples. Sim, tinha muita, né? É. Muito líquido. Ah, legal, Ana, obrigado. Ah, legal, a Fê também achou legal o caso. Que bom, são duas ultrassonografistas, né, que estudam muito mais do que eu, apesar de eu ter alguma experiência com ultrassom de abdômen. Minha rotina atual é praticamente cardio só, mas eu me sinto super confiante e competente para fazer ultrassom de tórax. Eu tenho feito vários aí durante a minha carreira, né, nos últimos anos, e é bem tranquilo de fazer, né, não é difícil, é só você ter o sisteminha aí. Para quem fez o curso de FAST de tórax, que a gente vai dar no dia 21 de maio, tem a próxima turma de curso de FAST, né, de abdômen e de tórax. Lá na parte do tórax deste curso eu falo certinho, todos os passo a passo da técnica para você fazer o ultrassom mesmo de tórax, né, não apenas o FAST. Enfim, é bem legal. Eu sempre abro, se fechar turma, eu abro para o pessoal da Mobile fazer como ouvinte. E estão todos convidados aí. Eu comunico todo mundo se fechar a turma. Vai ser dia 21 de. Não, 21, acho, de maio. 20 ou 21, no final de semana do dia 20. Beleza, senhores? Então é isso. Se alguém tiver dúvida, me fala. A gente conversa. Se lembrar de alguma coisa, manda mensagem no WhatsApp. Queria agradecer de coração a presença de todo mundo aqui. E se não tiver mais questões, uma ótima noite, um bom descanso e uma ótima semana para os senhores. Valeu, obrigado. Boa noite, Tri, boa noite, Dani. Pessoal dando boa noite aí. Até, Vinícius também já foi. Obrigado, Ângela. Até mais. Valeu, Ana, Vivi. Obrigado, Vivi. Falou, até mais, pessoal. Obrigada. Valeu.